Saudações, eu sou William Moraes e este é mais um vídeo no qual compartilharei uma experiência com lucidez extracorpórea e é uma experiência que pode ajudar na compreensão de como é o processo de adaptação para os dois lados de quando há uma ruptura de vida, quando uma pessoa se vai, tanto para ela quanto para quem fica a partir desse modelo aqui. Eu estou gravando agora na sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, no horário que foi possível, porque ontem eu gravaria e teve tempestades. Começou a chover logo depois do almoço e não parou até a noite. À noite, bem tarde da noite, estava mais fraco. Mesmo assim, aqui não tem laje, o barulho é muito alto. Não dá para gravar. Eu prefiro não gravar. Mas agora de manhã há muita movimentação na vizinha. Eu já escutei alguns barulhos, já interrompi aqui alguma vez, mas vamos em frente. Acho que o mais importante é a mensagem que vai ser passada. Aqui é um relato bem do início. Tinha quase um ano que eu tinha sido separado do meu amor, ela separada de todos nós aqui, e é do dia 1º de dezembro de 2018, então tinha uns 11 meses. Já tinha tido contato com ela em outras experiências, umas nas quais ela não sabia que tinha acontecido, outras nas quais ela sabia. Já conversei sobre isso, né, com vocês, já falei, já relatei no canal Afinal que Somos Nós. Tem essas experiências onde eu encontro ela num jardim e por aí vai. Porém, isso aqui foi início de dezembro. Em novembro, teve um período no qual houve uma mudança. Na verdade, acho que foi final de outubro que teve uma mudança e ela teve mais dificuldades em aceitar a condição. Eu já fiz um relato sobre isso, eu vou deixar no final aqui, aqueles vídeos indicativos. Eu acho que o título é algo como uma conversa com meu mentor sobre o meu amor, e eu explico o que aconteceu. Foi nesse momento onde ela teve de ser, temporariamente, por umas 2 semanas, se não me engano, ela foi levada para cuidados e desacordaram ela. Ela teve que ficar dormindo. E aí teve um novo processo, aparentemente. Tudo isso estou dizendo do que eu vi, não posso dizer que aconteceu com certeza, porque não tem como eu confirmar com ela aqui, porque ela não voltava para cá. Então, o que eu posso dizer é bem provável que isso tenha acontecido, é bem plausível, é bem compreensível tudo isso. Mas não posso dizer com certeza, pode ter sido tudo teste para mim, que mesmo com lucidez lá, não tenha percebido que era uma cena montada para me testar. Acho pouco provável por causa das análises que eu faço lá, enquanto estou lá. Porém, esse relato começa comigo sem lucidez. Eu vou perceber a lucidez no meio, mas eu vou ler o relato todo, porque vocês vão perceber que isso pode acontecer quando estamos fora do corpo, e estamos fora do corpo. Tudo isso, que não é necessariamente um sonho. Aliás, os sonhos, para mim, são mais confusos. Aqui a narrativa, ela tem sentido, ela é continuada, então percebam. 1º de dezembro de 2018, e eu acordei às 5h45 no fim desse relato. Então aconteceu quase de manhã. Me vi no centro da cidade com algumas tarefas para fazer e pensei, caramba, estou sem celular agora e eu não tenho como falar com o meu amor. Não sei se ela foi para minha casa ou para a casa dela. Ela pode estar no centro ainda, no centro da cidade. Também, em qualquer lugar. Eu estava meio perdido. Isso pode ser uma tradução de eu não conseguir contato com ela, tá? Transpondo, né, para a realidade. É uma metáfora aqui, trazida na experiência.
E eu fiz o que eu tinha que fazer ali, as minhas tarefas. Eu vou pular algumas partes aqui, porque eu encontrei 2 amigos e eles também não estavam com celular. Um estava sem celular, o outro estava sem bateria. E eu resolvi, depois disso, entrar numa loja. Vi uma loja e pensei, vou entrar aqui. Foi quase induzido, ou como se eu soubesse que eu devia procurar o meu amor lá, porque talvez ela estivesse por ali, no centro da cidade. A minha lucidez na experiência toda era como eu estou aqui agora, aparentemente de 20%, aquilo que eu falo, né? Nunca estamos 100% aqui. Então, estamos de 10 a 20%. Talvez 20% seja muito, talvez eu estivesse em 15%, porque eu não me lembrava de como eu cheguei ao centro, mas é aquilo, fazia algum sentido para mim eu estar ali, o que acontece muito no cotidiano aqui, assim como eu acordo, faz sentido eu estar no meu quarto. Ou eu estou indo para a cidade, eu não estou pensando em porquê, ou antes, né, de eu estava em casa, peguei o ônibus e tal. Eu estou pensando mais no objetivo, no que eu vou fazer lá. Então eu entrei nessa loja como se eu estivesse acordado aqui e eu não tinha consciência de estar fora do corpo. Havia uma atendente no balcão da loja, na parte inferior, porque era uma loja de 2 andares e era um lugar pequeno. Eu perguntei se no andar superior tinha uma moça linda demais. A atendente disse que tinha uma moça linda lá, mas não sabia se era a moça mais linda. E eu falei, se é a moça mais linda que você já viu, é ela. Sorri e eu subi, otimista. Meu amor estava lá, mas estava triste comigo e falou antes de eu me aproximar. Meu amor, não tinha como eu falar com você, por que você não tentou me ligar de alguma outra forma? Eu não teria ficado tão preocupada. O que mostra aqui também uma alegoria de ela não conseguir falar comigo. E de alguma forma ela sabia que eu não estava com o celular. E eu expliquei que eu tentei usar de 2 amigos aqui, eu conto o que aconteceu, de não ter conseguido. E ela não disse mais nada, mas continuou chateada. E era muito real. Mas eu não sei afirmar se era o meu amor, porque eu não tinha consciência ainda para avaliar isso, nesse momento. Se era ela, foi com o intuito de termos tempo juntos, aqui tem uma análisezinha, como parte do tratamento dela, que, pelo que me disseram da última vez, consistia em deixá-la adormecida, como eu mencionei aqui. Mas creio que isso não é o tempo todo. Considero que ela é acordada de tempos em tempos e, novamente, na condição de não se lembrar o que aconteceu para que ela vá se acostumando de novo com a situação, uma nova tentativa. E isso explicaria porque, às vezes, ela tem a consciência de que aconteceu a perda do corpo físico e, às vezes, não. Essa alternância, para mim, é bem possível. Eu sabia que eu precisava animar o meu amor e perguntei se ela topava ir ao cinema comigo, algo que a gente fazia bastante, e ela disse que podíamos tentar ver algum filme no computador, o que também fazíamos bastante, e ela disse que podíamos tentar ver no computador ali o que estava passando nos cinemas. Para isso, tínhamos que mudar de cômodo, a parte de cima era maior, a entrada era só uma recepção, em cima tinha vários cômodos, e passamos por uma sala com bichinhos muito estranhos, similares a pequenos dinossauros bebês, mas feitos de cristais. E eu a chamei para ver. Um deles subiu na minha cabeça, feito um pica-pau, e martelou um pouco, e eu ri, apesar de ser duro, e eu o tirei de lá. Passamos muito tempo juntos conversando nesse cenário, nessa casa, loja, e meu amor recuperou o ânimo e saímos de lá. Fomos para o apartamento dela, que não era o apartamento dela, como na vida real. Tanto que a sala na qual ficamos, a maior parte do tempo, tinha chão de taco.
de madeira, como antigamente. E tinha uma beliche no canto, era bem diferente. E conversamos, rimos, dançamos valsa. E eu ri falando, eu não sei dançar valsa, mas sem fazer menção de parar, continuando, porque eu gostava de vê-la dançando e sorrindo. Quando paramos, ela disse que ia pegar algo num cômodo ao lado, e isso me incomodou. A televisão, que eu sequer sabia que estava ali até o momento, foi ligada sozinha e falou de um concurso de dança, e eu sequer pensei em nos inscrever porque o incômodo aumentou. Porque eu senti que tinha algo errado. Não era apenas a sensação de afastamento temporário do meu amor, como acontecia na vida real. E acontecia. Ela ia ao banheiro e eu sentia saudades dela. Estou falando verdade, tá? Não é drama, não. Até porque ela sempre demorava no banheiro e ela... Meu amor tinha uma facilidade em dormir. E às vezes ela sentava lá e cochilava. Era impressionante. E eu ficava, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Às vezes eu chamava e ela ria porque ela tinha cochilado. Acontecia isso. E mesmo quando nos afastávamos temporariamente, eu sentia muita saudade. E foi nesse instante que a minha lucidez foi ampliada e eu lembrei, soube que meu amor tinha perdido o corpo físico. E eu me desesperei, pensando, não, 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 não. E cheguei a falar um não, além de pensar. Quando caí de joelhos no taco, assim, derrotado. A mãe dela apareceu do meu lado, mas o rosto estava um tanto difícil de focar. Eu não conseguia focar, mas não era... Não, era diferente. Não parecia ser uma assediadora. Era como se fosse um mentor ou uma mentora que até então eu não via, não tinha visto, colocou a mão no meu ombro, querendo me apoiar, mas tentando passar a imagem de que era a mãe dela, o que faria sentido porque estávamos no apartamento dela e tal, mas o rosto não, eu não conseguia focar, e não, era um tanto borrado, mas com brilho, não era como o de assediador que fica mudando, eles tentam plasmar um rosto e eu fico vendo deles de fundo. Não, esse eu não conseguia ver, era de alguém que sabia se disfarçar, assim, ou pelo menos não mostrar a verdadeira face. E o meu amor voltou nesse instante e perguntou, porque ela escutou a TV, acha que podemos ganhar esse prêmio de dança? E eu só conseguia olhar para ela, tão nítida, tão ela, e o rosto firme, e ela sorria, eu percebi cada detalhe, ela vestia uma blusinha preta, sem mangas, uma saia preta longa, ela usava muitas roupas assim, escuras, estava com o cabelo castanho, não com o cabelo vermelho, como nos últimos anos, porque ela passou a pintar de vermelho, vermelho mesmo, e ela estava a um passo de mim. Eu segurei a mão dela, quase chorando, segurando inclusive para não chorar. Eu me ergui com o intuito de agarrá-la para não me separar mais dela. E eu a senti tão ali, tão real, e apenas por uma fração de segundo, porque a avalanche emocional foi muito grande. E eu acordei. Eu acho que eu já mencionei aqui algumas percepções da análise que eu escrevi na época, estou lendo aqui por alto. Um processo de adaptação, ver como eu lidava, né? A possibilidade de ser um teste mais meu, mais para mim do que para ela, mas considero muito a possibilidade de ser para os dois. E escrevo aqui que ainda, sim, eu tenho que admitir que é difícil de lidar, a separação, e principalmente quando temos esse contato de novo,
falta nessa maturidade, talvez, a aceitação de agradecer pela oportunidade e não focar no fato de que não vou ter mais isso dali em diante ou daqui a pouco. Se eu tivesse ficado tranquilo, talvez eu teria feito com que durasse mais. Foi a minha falta de estrutura, principalmente por causa dos acontecimentos recentes, né? De ter acontecido isso, de perceber a dificuldade dela em aceitar essa nossa separação, de que realmente tinha acontecido e que eu ia ter uma outra vida aqui ainda e que ficaríamos separados. Então estava um tanto mais sensível, porque era uma decisão um tanto recente minha de permanecer aqui, me abrir para outros relacionamentos, mesmo contra a minha vontade, tá? Seria muito mais fácil desistir de tudo, como já mencionei algumas vezes. Mas foi um momento de oscilação, tanto para mim quanto para ela. E depois houve um reforço de convicção minha de que era o mais necessário, era o mais importante para nós, era o mais certo, que se eu saísse daqui, se eu cedesse, deixasse o meu corpo desmoronar, era como se eu tivesse falhado. E isso foi no final de 2018, e em junho de 2019 aconteceu a experiência que eu relatei no canal Final que Somos Nós, no qual eu quase me fui. No final de junho ou início de julho, agora eu não lembro porque eu não estou com as anotações aqui. Mas foi quando eu realmente defini que eu ia ficar aqui, porque até então eu estava lutando conscientemente contra o inconsciente, que queria estar com ela, fosse onde fosse, mas conscientemente sabendo que talvez não fosse o melhor para nós, que não era para ser assim. Por tudo que eu ainda tinha que fazer aqui, ainda tenho que fazer aqui. E com esse relato, eu quero mostrar que muitos contatos são feitos. Muitas pessoas que perderam alguém vão ter contato com essa pessoa na proporção de lucidez que a pessoa tiver de estrutura emocional para suportar isso. E o mesmo do lado de lá. Às vezes um lado vai saber, o outro não. E inverte. Às vezes nós não sabemos, mas eles sabem. Mas é uma forma deles estarem com a gente, então eles entram na encenação. Como já aconteceu o contrário, de eu saber e ela não, e eu mesmo triste, mesmo sabendo que a gente não ia sair dali juntos, conversando com ela, tentando deixar natural, porque era um momento dela comigo, para que não houvesse uma percepção tão imediata dela de perda, de separação, porque ela teria acesso, você continua tendo, de alguma forma. Tudo isso é bem provável, é bem plausível, e é, na minha opinião, bem comum de acontecer, e aí cabe a cada um analisar o quanto, sensorialmente falando, né, a experiência parecia real. E a vantagem da lucidez é você poder olhar para o rosto da pessoa e fazer uma leitura até de energia. E nesse caso eu posso dizer que se eu me enganei feio, mas eu fiz uma leitura. Ou porque eu fiz uma leitura, se era ela mesma naquele instante. Foi um breve instante, mas eu analisei. Foram, 30 segundos que eu tive ali com ela, olhando para ela, antes de abraçá-la, analisando, sabendo que eu estava fora. Para mim era ela e era essa a situação. Fica como exemplo aqui para vocês. Esse relato é antigo, mas eu trouxe agora porque eu já falei disso aqui no canal. No início, muita gente veio para cá do canal Final que Somos Nós em busca de uma continuidade e explorando, né, essa história de amor, digna de filme talvez, né? As pessoas queriam mais capítulos e eu não queria explorar
isso, sei lá, me deu essa sensação, sabe, de que avalanche de pessoas, enfim, agora já deu uma assentada. Quem está aqui está por investigação da vida como um todo e de uma amplitude de realidade maior do que a meramente física, que é provavelmente o que levou muita gente para o canal final, que somos nós. Só teve esse desvio, né, para o lado que, querendo ou não, nós temos, né, de empatia, de nos conectarmos com histórias e de ser bonito, apesar de triste, a intensidade do nosso amor. Bom, muito obrigado por sua atenção. Deixe comentários, perguntas, responderei. Sempre respondo, pelo menos no comentário, comentando, e dependendo da pergunta eu trago para cá e compartilho, considerando poder alcançar mais pessoas. Muito obrigado por todo o apoio. Hasta.